Mais um dia que a gente vai começar aqui nesse momento, nesse estudo devocional, falando das mulheres da Bíblia. Tá forte demais, né? O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Ser uma mulher no tempo do fim, a gente precisa entender que a gente é uma mulher de Deus. E para ser uma mulher de Deus, a gente precisa encontrar as referências no lugar certo. E o lugar certo é a Bíblia. Pois tua palavra é pura. Já tá começando forte aqui, hein? Já tá forte aqui, ai meu Deus. A palavra do Senhor, ela é pura, a palavra do Senhor é verdade. A palavra do Senhor, ela não muda. E a gente, para ser mulher no tempo do fim, a gente precisa entender que a gente precisa obedecer. Exatamente como o Senhor nos fala. Não é fácil, porque os tempos, né? Os tempos, embora sejam difíceis, tá muito fácil para, entre aspas, se viver nesse mundo contaminado, não é verdade? Não tá muito fácil para as pessoas aí fora. Quando as pessoas param para olhar, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Pra mim tá muito forte. Então, quando o Senhor falou comigo na minha mente, não há ferrolhos. E o assunto, a mulher que nós vamos modelar hoje é Ketura. Uma mulher que ela viveu o segundo casamento. Gente, deixa eu falar pra vocês antes da gente começar aqui. Deus, ele é um Deus assim de nos surpreender. O Senhor nos surpreende demais. Ele quer nos surpreender todos os dias, Ele quer nos ensinar todos os dias, Ele quer fazer com que a gente passe de fase. Hoje, quando eu estava meditando na palavra, essa madrugada também, falando com o Senhor a respeito de Ketura e sobre as mulheres no tempo do fim, o Senhor tem feito eu entender a necessidade de nós modelarmos as mulheres. E tem tantas mulheres na Bíblia que estão vivendo exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Tem tantas mulheres na Bíblia que viveu aquilo que nós vivemos. E há princípios, há valores que nós precisamos assim, consolidar para que a gente possa ser essa mulher no tempo do fim. Porque pessoas para serem mulheres no tempo do fim só podem ter um modelo, uma base muito sólida, né? Muito, assim, enraizada mesmo, senão não dá. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos orar. Na verdade, a gente já está aqui nessa presença gloriosa do Senhor. E a gente vai para o estudo de hoje. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Peça para o Senhor ministrar a tua vida. Peça para o Senhor te revelar, sabe? Te dar a revelação de quem Ele é, mas de quem você é nesse tempo, de quem você representa. Qual o poder que há na tua palavra, nas tuas ações, nas tuas atitudes. E falando aqui, antes da gente orar, Deus me deu também uma palavra dentro dessas questões, da gente caminhar nesses níveis. E hoje a gente tem um encontro de mulheres no tempo do fim, uma vez por mês. A gente se encontra toda a última segunda-feira do mês. A gente se encontra para que a gente possa transferir isso uma para as outras, ministrar, e hoje vai ser tremendo. O Senhor me deu uma visão muito clara de níveis e que a gente está vivendo, que eu estou vivendo e que eu preciso transferir isso. E o nosso encontro geralmente é numa chácara, né, que a gente faz muito bem fácil acesso aqui. E hoje nós vamos viver o profético do Senhor. O Senhor me mostrou com muita clareza esses níveis que nós devemos caminhar, e tem que ter coragem. Pra gente falar sobre Ketura hoje, tem que ter coragem. Ai, meu Deus, glória a Deus. Oh, Marcos, ora por essas mulheres, Marcos. Ora por essas mulheres. Ora por essas mulheres. Antes da gente orar, Marcos, eu quero te trazer luz.
você se decepcionou não com uma só mulher, viu? E é por isso que você fala que 90% das mulheres estão mal. Porque não existe, né? Ela tá bem mal. Elas estão mal. Ou elas estão assim, uma necessidade de homens que se posicione para ser cobertura, para ser base de princípios, viu? Então ora, Marcos, ora por essas mulheres. Você como homem, estando aqui conosco, obrigada pelo privilégio da sua atenção. Você sabe que a atenção, antes da gente começar aqui, tá forte demais hoje para mim. A sua atenção, o seu tempo é algo precioso, é o que de mais rico você pode dar para uma pessoa, é a sua atenção. Porque o seu tempo, esse tempo agora aqui, olha, esses minutinhos que nós estamos aqui, que você possa terminar e você pode ser que nem fique até o final dessa live. Mas os momentos que você me deu do seu tempo foram riquíssimos e eu valorizo muito. Porque esse tempo que você parou para me ouvir falar, ele passou, né? Ou você investiu ou você perdeu. E tempo perdido não se recupera mais. Agora, um tempo que foi investido bem, meu querido, ele pode te jogar para frente. Pode te jogar muito para frente, além do dia de hoje. Além, porque é isso que o Senhor faz conosco. Ele sempre nos projeta para o futuro, para aquilo que há de vir. Você não fica parado aqui, você está vivendo aqui, mas você está com o olho lá na frente. A sua visão, ela é diária. Então, Marcos, ora pelas mulheres. As mulheres estão necessitando de homens que orem por elas, para que elas possam viver verdadeiramente a palavra de Deus. Obrigada, tá? Pela sua entrega e pelo seu transbordo aqui conosco. É sempre muito importante o seu comentário, aquilo que você fala, para que possa contribuir, claro, né? Que possa agregar a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Vamos! Abba, querido, nós te amamos. Nós te amamos e reconhecemos. Reconhecemos que estamos mal. Muitas de nós, mulheres, muitas de nós estamos mal. Mas tem muitas de nós também que estamos buscando a cada dia nos assemelhar com o Senhor. E não só mulheres, mas homens, crianças, adolescentes, idosos. Como estamos vivendo numa sociedade que vive o mal. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu quero aproveitar, Senhor, esse momento e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, adultos. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos alcança com misericórdia, mas também com teu favor. Nós estamos numa sociedade mal, nós estamos vivendo dentro de um contexto totalmente perverso, totalmente fora, meu Deus, daquilo que é o teu padrão. Senhor, desperta o Marcos nesse momento, como aquele, Deus, que vai ser a diferença, como aquele que vai ser, sim, sabe, Deus, a referência para outros homens. Oh, meu Pai, eu quero te pedir, desperta homens e mulheres para o seu real papel de importância na sociedade, linkado e conectado com as regiões celestiais. Meu Deus, batiza-nos, Pai, com batismo de consciência, homens e mulheres, para que cada um, dentro da sua esfera de governo, meu Deus, possa se mover e santificar e remir cada uma dessas esferas, a qual o Senhor transferiu o governo para homens e mulheres. É o que eu declaro aqui nesse momento. É o que eu declaro, Senhor. Quero te pedir nesse momento, cura, papai, o Marcos. Cura o coração dele, Senhor. Que ele possa colocar todas as expectativas dele no Senhor. Que ele possa ser curado de toda decepção, de todo trauma, Senhor. De tudo aquilo que o impede, Senhor, de acreditar no ser humano. No ser humano. Que ele possa acreditar que existe, sim, mulheres de Deus que fazem a diferença nesse mundo. E a tua palavra nos diz, Pai, a tua palavra nos diz que todos nós, o mundo, a humanidade, as pessoas em geral, só não fomos consumidos ainda por causa da tua misericórdia, porque todos nós somos falhos, pecadores, fomos destituídos da tua glória e buscamos, Senhor, incessantemente
esse lugar de reconexão, esse lugar de glória, esse lugar de transformação total. Ah, meu Deus, aonde o Senhor faz com que o teu brilho passe a ser o nosso. E assim, Senhor, e assim a tua luz brilhe em todo lugar que nós formos, para que o teu nome seja glorificado por meio das nossas ações, por meio da nossa vida. Abba, querido, cura cada coração ferido. Cura aqui, Deus, cada coração, papai, que está decepcionado, seja com homens ou com mulheres. Nós queremos te pedir perdão por essas pessoas. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as pessoas que nós frustramos, nós decepcionamos, geramos feridas, traumas no coração delas. Em nome, Pai, do Marcos, eu quero aqui em conexão com cada um que entra aqui nesse momento e ora, te pedir perdão, Pai, porque nós somos falhos, ferimos, muitas vezes de formas egoístas, pensando somente nos nossos próprios interesses. Então nós queremos te pedir perdão, nós te pedimos perdão, nós assumimos esse lugar, mas também assumimos o lugar agora. Recebendo agora o perdão, assumimos o lugar da remissão. Assumimos o lugar de sermos exemplos, de sermos mulheres, homens, no tempo do fim, que vai sim manifestar a glória de Deus e chamar à existência o que não existe. Fica conosco, fica aqui. Pois não há ferrolhos, não há culpa, não há morte, não há doenças que fiquem de pé diante da sua voz. Não há frustração que fique de pé diante da tua voz, porque a tua palavra é pura e ela é escudo para todo aquele que no Senhor crê. Eis-nos aqui, Senhor. Transfere o teu coração para o nosso. Transfere o teu coração para o nosso. Tudo que nós queremos. Aleluia, aleluia, eu posso te sentir. Yeshua HaMashiach. Cristo amado, aguardado. Te amo. Te amo com toda a minha vida, com todo o meu coração, eu te amo. Minha alma anela por ti, Senhor. Eu tenho sede e fome da tua palavra, sede e fome de justiça, de ver, Senhor, de ver o teu manifestar aqui, agora, em cada um de nós. Ah, te entregamos como oferta nesse momento que mais temos de precioso, a nossa vida e o nosso tempo, a ti como oferta. Ai, continua a falar o nosso coração, Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Yeshua, Yeshua, Yeshua! Yeshua, Yeshua. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Lindo, te amo. Obrigado por nos coroar com teu favor e graça. Obrigado por nos coroar com esse amor que nos constrange. Te amo, amado da minha alma. Ai, meu Deus. Ô, gente, nós vamos ficar aqui no fogo e na glória. Fogo e glória, glória e fogo, fogo e glória. Ai, eu sinto a presença tão forte do Espírito aqui. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, te aguardamos, nós te queremos. Bom dia,
Graça e paz para você que está chegando aqui, que passa por aqui, que fica por aqui. Glória a Deus. Ó, vamos chegar. Eu tô numa expectativa do que o Senhor vai fazer hoje, minha gente, meu povo. Não hoje só, mas durante todo esse dia. Pega sua Bíblia aí, vamos embora, porque a hora passa, o tempo passa e não espera por ninguém. Nosso estudo devocional está aqui, ó. A gente tá fazendo com esse livro, tá? Mulheres da Bíblia. E hoje a gente tá chegando na página 39, tá bom? Chega na página 39 aí, a nossa base devocional tá em Crônicas. Primeira Crônicas, eu tenho que ir respirando, tomando o controle novamente, porque o Senhor fala que o Espírito está sujeito, né? Pra gente poder caminhar, senão a gente vai fazer um momento aqui só de oração e busca. Eu amo. Pensa uma pessoa que gosta, sou eu. É bom demais, né? Tá na presença do Senhor. Glória a Deus. Ó, chega aí. Primeira Crônicas, pra gente falar, e aí eu já vou pra leitura pra gente meditar, porque Quetura, gente, pensa num negócio, pensa numa mulher que foi falada assim, tipo em 3 versículos. 3 versículos, pronto, tá definida a vida dessa mulher. E aí o Senhor fala, pera, que eu vou falar com vocês, eu vou ensinar vocês que a coisa é mais simples do que você pensa. Aí quando a gente fala assim, Jesus é simples, é isso mesmo, gente. Jesus é simples. E a gente vai ver aqui, meu Deus, eu tô indo pra Crônicas 31. Ô, gente, é 1 Crônicas 1, né? Eu falei 31. 1 Crônicas 1. Tá bom? Nossa base devocional. Deixa eu ver aqui. Ué, deixei marcado. Na verdade, a nossa base devocional, ela tá em 1 Crônicas 1:32. Mas eu quero que você chegue comigo, deixa anotado, tá? Porque a gente vai usar esses 2 endereços. 1 Crônicas 1:32. E a gente vai falar também aqui em Gênesis 25. A gente vai iniciar em Gênesis 25. Ó, pessoa, se situa, mulher, se situa. Vamos, se situa. Ai, aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você chegou? Olha só. A nossa base devocional está em 1 Crônicas 1:32, que diz assim: quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão. Pronto. Essa é a base devocional. Só que a gente lá em Gênesis 25, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 6, porque é a base que o livro traz pra gente estudar, tá bom? Então, o livro ele traz pra gente meditar sobre essa mulher. Gênesis, anota aí se você não tem o livro, tá? Gênesis 25, do 1 ao 6, e 1 Crônicas 1, que eu falei, 32, e versículo 33, tá? Olha o que fala aqui em Gênesis 25:1. Desposou Abraão outra mulher. Ponto, vírgula. Uma afirmação. Ele se casou com outra mulher. Ele tomou outra mulher para ser sua esposa. Chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zimrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E aí você vai ver que ele fala aqui, aí vem no versículo 3 que fala sobre a descendência. Olha aí, ó. Joquzã gerou a Seba e a Dedã, os filhos de Dan. Foram Assurim, Lituzim e Leumim. Gente, só nomes assim, tipo, pra gente escolher pôr no filho e nos netos. Só que não. Versículo 4 de Gênesis 25. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ebida, Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Versículo 5. Olha aqui, a gente precisa ler até o versículo 6, tá? Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinham, os filhos da concubina que tinha dele,
Ai, pera. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Uau! Hoje nós estamos falando de quem? Quem? Ó, quem tá comigo aqui, a gente já tá 2 semanas falando sobre mulheres da Bíblia. E hoje a gente tá falando sobre a 7ª mulher, ela se chama Quetura. E se você tá acompanhando, você sabe que você é uma mulher preparada e precisa escrever aí pra mim. Mulheres da Bíblia. Tracinho, Quetura. Escreve aí pra gente fixar. Para que todas as pessoas que entrarem na live, elas saberem do que a gente tá falando. A gente tá falando de mulheres da Bíblia e nesse momento a gente tá falando sobre Quetura. Vamos ver. Quem que vai escrever aí pra mim poder fixar o comentário? Me ajuda, gente. Ai, me ajuda a entregar a mensagem. Vamos lá? Ó, deixa eu falar pra você. Se você tá com o seu livro, a gente vai entrar na leitura para que a gente possa entrar na reflexão, porque é básico e a Bíblia ela sempre fala muito conosco e você vai precisar entender isso. Olha só, diz assim, o livro, tá? A gente vai para a leitura. Escreve aí para mim que eu fixo, tá bom? Com a morte de Sara, no capítulo 24 de Gênesis, você encontra a história contando ali, o capítulo contando sobre a morte de Sara, que era mulher de Abraão. Com a morte de Sara, o patriarca de Mamre ficou viúvo. Agar havia fugido há muito tempo para o deserto de Midian. Depois que Isaque se casou com Rebeca, o filho deixou o teto paterno. Olha lá, ó. Quais foram as consequências? O que foram acontecendo para até Abraão chegar a casar com Quetura? De novo. Essas mudanças deixaram Abraão sozinho. E isso o levou a se casar novamente, dessa vez com Quetura. Ó, Quetura é Quetura mesmo, tá? Quetura. Esse era o nome dessa mulher, Quetura. É os nomes que eu vou falar pra vocês, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Me ajuda, gente. Vocês estão com uma cara, estão paralisados, estáticos, atônicos. Vocês estão aí? Aqui tá tudo parado pra mim, nem tô sabendo se vocês estão aí. Porque eu não tô vendo coração, não tô vendo manifestação, não tô vendo comentário. Gente, vocês estão aí mesmo ou não estão? Elis, obrigada, gatita. Opa, vamos, aê, ô Glória, obrigada, meu amor, Deus que te abençoe. Isso, tem alguém aí, me ajuda, hashtag toca no coração, vamos entregar. Deixa eu te falar, todas as vezes que você toca nesse coraçãozinho, nesse fogo, nesse riso, qualquer coisa, se manifesta, gente. Você tá falando para o Instagram que o que nós estamos falando aqui tem relevância, ele vai entregar para mais pessoas. Tá bom? Você já mandou o aviãozinho para as pessoas aí? Eu acho que você não mandou. Eu acho, tô desconfiada que você não mandou. Manda aí pro povo. Vamos mandar? Pra ver se o povo vem pra aqui? Vamos lá? Pronto, foi, já enviei, eu não tinha enviado. Seguindo, olha só. Você vai ver que Abraão, ele casou-se novamente com Quetura, depois de que a sua mulher Sara morreu. Você vai ver que Agar, ela já tinha fugido e a gente já falou sobre isso, né? A gente já conversou sobre... Você tá vendo como dá resultado, gente? Quando você começa a enviar, quando você começa a dar curtidas, você percebe? Então o Instagram, ele entrega. Então a gente precisa entender o que é entregar a mensagem nesse tempo, tá bom? Contribuir com a entrega da mensagem. E aí, você vai ver que Abraão, Agar já tinha fugido, ela já não estava mais naquela terra, e a gente já falou aqui sobre Agar, não é? Você vai ver aqui, ó, que Sara, ela tinha morrido, Isaque já tinha se casado com Rebeca, e todas essas mudanças deixou esse homem sozinho. E a palavra fala aqui em Gênesis que ele se casou novamente. Ele teve um novo casamento. E o que nós vamos falar hoje de Quetura? Uma mulher no segundo casamento.
Esse Deus não é gente, esse Deus não é gente, ele tá querendo alguma coisa com a gente. Eu jamais ia imaginar que eu ia encontrar isso na Bíblia, minha gente. Olha o Senhor querendo nos preparar para ser mulheres no tempo do fim. E aí, quando eu estava meditando sobre Quetura, essa madrugada, e hoje acordei com essa parte do louvor, não há ferrolhos, nem portas. E aí tem o refrão que termina que a palavra do Senhor é pura. Mulheres no tempo do fim precisa defender a palavra de Deus e viver a palavra dele independente da cultura, da época, da era. E é sobre isso que nós vamos falar. Um novo casamento. Quetura é uma mulher que ela foi uma esposa no segundo casamento. Vamos à leitura continuar? Ele diz assim, ó, Quetura deu-lhe 6 filhos. Lembra que tinha uma promessa sobre Abraão, dele ser pai de multidões? E que a descendência dele seria incontáveis como as estrelas do céu e como a areia, né, do mar, ou melhor, da praia. Exatamente isso. Você vai ver aqui que a palavra fala que Quetura deu para Abraão 6 filhos. E aí a gente já falou o nome deles, né? Zenrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Aí você vai ver que o texto ainda fala, isso parece estranho quando se lembra de Abraão. Se lembra que Abraão tinha aproximadamente 140 anos. Homem forte. Homem corajoso. Quando Isaac se casou, ele tinha 140 anos. Isso só é compatível com um curso especial de eventos. Portanto, alguns dizem que esse é um conto de fadas. Outros comentaristas dizem que Quetura era a concubina muito antes. No entanto, isso é impossível. Primeiro porque Abraão levou outra mulher, o que sugere uma ordem cronológica dos acontecimentos. Segundo, se Abraão já tinha 6 filhos antes do evento de Agar e do sacrifício de Moriá, o fato se torna incompreensível. Por isso que eu falei para você que a gente precisava pegar o texto de Gênesis 25 e 1 Crônicas 1:32 para a gente poder comparar. Por quê? 1 Crônicas fala que Quetura ela era concubina, mas Gênesis você vai ver que a palavra fala que ele desposou ela. Ele se casou com ela após a morte de Sara, sua esposa. Entende? E as concubinas, elas não eram declaradas que o homem tinha desposado ela, que ele tinha tomado ela como esposa. Não, ela só era concubina, ela era aquela que fazia parte. Então ele tinha várias mulheres na época, mas não que ele tivesse várias esposas. A Bíblia ela não declara assim. Esposa geralmente ela no antigo, lá no início, para que a descendência dele tivesse continuidade de um homem. Você vai ver por isso que ela tinha a liberalidade até então da concubina por causa da descendência. Entende? Era só por causa da descendência. Para se multiplicar, né? Mas quando você olha a palavra de Deus, desde o início, Deus sempre foi um Deus de aliança. Deus ele é um Deus de aliança. Deus ele é um Deus que é um Deus de exclusividade. Então, lá no princípio, a gente fala ali no capítulo 1, 2 de Gênesis, você vê que o Senhor falando sobre o homem se tornar uma só carne com a mulher. Com a sua mulher, com uma mulher, ele não fala com as mulheres. Então, você vai observar aqui que algumas pessoas, elas falam que Quetura, ela era uma concubina. Mas a gente vê em Gênesis que ela não era concubina, ela era mulher. Ela era mulher de Abraão. Ela foi esposa num segundo casamento. Aí, vamos continuar lendo aqui para que a gente possa dar continuidade e trazer para os dias de hoje, tá bom? Ó, o uso da palavra concubina indica apenas que essa mulher não possuía todos os privilégios e direitos que Sara possuía. E isso é comprovado pelo fato de não haver direitos hereditários para as crianças. Quanto à geração... Quanto à geração de Abraão nessa idade, devemos lembrar que a sua masculinidade foi milagrosamente restaurada pelo nascimento de Isaac.
E devemos acreditar que isso persistiu até a sua morte. Isso faz parte da promessa de que a sua semente se multiplicaria como a areia do mar e como as estrelas. Portanto, não vamos insistir mais nisso. O que nos interessa é que, pelo casamento, Quetura se tornou a segunda esposa de Abraão. O exemplo do patriarca é claro, não é uma lei de conduta. É curioso que Quetura seja a primeira mulher mencionada para nós que estava disposta a se casar com um homem que estava fazendo isso pela segunda vez. Isso não implica censura para Abraão ou para Quetura. Na verdade, foi uma bênção ele ter tantos filhos, o que contribuiu para o cumprimento da promessa feita a Abraão. Vale ressaltar que naquela época a esterilidade feminina não era rara. Lembre-se que Sara, Rebeca, Raquel e Lia tiveram pouquíssimos filhos. Há algo de engraçado na ideia de que o velho patriarca estava cercado pelo amor de uma mulher em sua última idade e por todo um círculo de crianças. É por isso que Quetura nos é apresentada como um tipo diferente de esposa. Não é como uma jovem dedicada à vida do amor, na vida com amor ao marido. Não é como uma esposa que é até certo ponto independente, mas sim como uma esposa cuidando de uma pessoa idosa. O autor aqui, ele trata dessa maneira como Abraão idoso, porque quando Isaac se casou, ele já tinha 140 anos, né? Vamos voltar aqui na leitura. Isso implica devoção, combinando o afeto de uma esposa com o de uma mãe. É como a filha mais velha que cuida do pai. Aí eu já coloquei aqui no meu livro, eita atrás de eita. Esse não é um relacionamento romântico, não representa um casamento ideal, mas é um casamento em que há paixão, que não é mais fervorosa, que a paixão que não é mais intensa, adquire qualidades altamente éticas. Naturalmente, não sabemos até que ponto Quetura amava Abraão por causa de sua vocação peculiar. Nem sabemos se ele compartilhava de sua fé com ela. Podemos dizer que Quetura ocupa uma posição peculiar como esposa de um homem em um segundo casamento. De forma alguma, esse segundo casamento é proibido pelo Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Fica aqui, presta atenção. O relacionamento no céu não é um obstáculo, como Jesus disse aos saduceus. Bem sabemos que os santos estão unidos pelo casamento, mas sabemos bem que são, antes de tudo, irmãos e irmãs em Cristo. No céu, os santos viverão como os anjos de Deus. Não é um casamento de conveniência ou, como dizem hoje, um agrupamento de recursos, ou qualquer outro arranjo por motivos superficiais. Deve haver devoção, sinceridade entre os dois. Deve haver a consagração em que o amor é combinado com o desejo sagrado de ajudar os sozinhos e solitários. Uau! Você sabe que falar sobre Quetura, e eu disse isso aqui em outro momento, de outra mulher que a gente estava falando, tem sido um desafio para mim, e só no meio do desafio eu entendi, porque eu não tinha parado para ler esse livro ainda, ele estava na minha biblioteca aqui de livros. E aí quando o Senhor me trouxe ele numa ministração, fez lembrar de mulheres no tempo do fim, eu falei, eu tenho um livro, eu vou começar a estudar essas mulheres, e aí decidi estudar aqui com vocês essas mulheres, então estou estudando junto com você. Tô aprendendo junto. E só então eu tô entendendo por quê. Porque o Senhor, Ele quer que a gente viva sendo uma mulher no tempo do fim, modelando as mulheres certas, com os princípios certos. E a maioria das mulheres na Bíblia, não todas, não aquelas que são extraordinárias e que estão dentro da história de forma assim muito impactante, mas tem muitas mulheres, e esse livro ele fala de 72 mulheres, a gente falta ainda 66 contando com Quetura. Você vai ver que a palavra, ela fala muito pouco sobre elas. Ela dá alguns sinais e a gente tem que destrinchar. Então aí eu tenho destrinchado
cada mulher com um pouco que tem. E como é importante a gente falar sobre uma mulher que ela entrou num segundo casamento, seja segundo casamento do seu marido ou seja segundo casamento dessa mulher. Porque nós estamos vivendo num tempo que isso é muito comum. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Olha onde o Senhor está me colocando. É isso, você é uma mulher no tempo do fim, nós precisamos trazer à luz a verdade. E a verdade de Deus, ela é radical. O evangelho é radical. O Senhor, ele fala que se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Fica caolho para você entrar no céu, caolho. Diria, né? Com um olho só, mas não vai para o inferno com os dois, né? Com os dois olhos. Então, o Senhor, ele é radical. Se tem alguma coisa que está fazendo mal, arranca de uma vez. Acabou. Né? Então, quando a gente fala do que a gente está vivendo hoje como sociedade, hoje até mesmo dentro das congregações, né? Eu não vou usar o título igreja, porque a igreja somos nós, aonde nós formos, aonde nós estivermos, mas a gente tem visto que dentro das congregações hoje tem se tornado comum. E como falar de um novo casamento se a gente não falar também do divórcio? Né? É importante a gente falar sobre isso, porque tem hoje na sociedade que nós estamos vivendo, no tempo do fim que nós estamos vivendo, a questão de troca, né, por causa de coisas banais, está muito comum. E as pessoas associam, né, o fato de eu ser feliz. Deixa eu falar, nós somos felizes em obedecer a Deus. Entende? A felicidade, ela não é um estado de espírito. A felicidade é uma condição, né? A alegria é um estado de espírito. Eu tô alegre ou triste. A alegria é um estado de espírito. Agora, a felicidade não. E muitas pessoas, elas costumam dizer, eu mereço ser feliz, né? Então eu tô falando dentro de um contexto social que nós estamos vivendo hoje aqui, para que a gente possa entrar na história de Quetura e das consequências, não é? Se a gente for na palavra de Deus, e a gente tem muitos textos que falam sobre a questão do casamento, o próprio Senhor, ele nos fala sobre isso, não é? Ele fala, como eu disse aqui no início, em Gênesis, ele fala para nós que o homem e a mulher se unam, eles vão deixar pai e mãe, e os dois vão se unir em uma só carne. O matrimônio, quando a gente fala de um novo casamento de um cristão, lembrando, gente, eu tô falando aqui com pessoas que creem, pois tua palavra, agora eu entendo, é pura, escudo para os que nele crê. Só é cristão aqueles que creem e têm a palavra como escudo. Então você precisa entender que o novo casamento de um cristão, ele só pode acontecer dentro das situações específicas que o Senhor fala nas palavras. Senão ele está totalmente fora. E hoje, qual que é a desculpa que a gente vê para um novo casamento? A desculpa é que não combina mais. A desculpa muitas vezes é que ou tá tendo muita briga, muito desentendimento. Às vezes nem chegou na condição específica. Porque qual é a condição, a possibilidade específica de uma quebra de aliança? Lembrando que Deus, ele é um Deus de aliança. O adultério. Deixa eu te falar. Na mesma proporção, a gente já vai entrar em Quetura e eu preciso falar para você sobre isso para que a gente possa compreender, tá bom? Na mesma proporção que o Senhor fala, o homem e a mulher, eles vão se unir, eles vão se tornar uma só carne, por meio do ato sexual, esse casal casado, ele se torna uma só carne. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que o Senhor, ele fala que quando a gente se une com Deus, a gente passa a ser um com Ele. E como que a gente quebra essa unificação com o Senhor? Você precisa entender isso, porque Efésios fala o que para nós? Que o casamento, homem e mulher, representa Cristo e a igreja. E aí ele fala ali em Efésios 5, depois você leia, a gente não vai ler agora, não vai ficar muito longo, eu quero ver se a gente foca mais, porque a Quetura, assim, ela tem muito a nos entregar, embora o texto dela seja bem pouco. Você vai ver que a palavra em Efésios fala que eis que eu lhes mostrarei, uma coisa assim, o mistério de Cristo e a igreja na terra. Deixa eu te falar, primeiro todas as coisas acontecem nas regiões celestiais para que elas venham para cá. Então, na terra existem representações celestiais para que a gente possa transferir isso
Entende? Então, na terra, o que representa Cristo e a igreja é a união de um homem e uma mulher através do matrimônio. Então, quando um homem e uma mulher eles se unem em matrimônio e praticam o ato sexual, eles se tornaram uma só carne. Quando eu me torno uma só carne, quando eu me torno uma com Deus, e a Bíblia fala que quando eu me uno a Deus, por meio do que você se une a Deus? Você se une a Deus por meio do arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados. Você só pode se arrepender daquilo que você reconhece. Então vamos voltar. Você se reconhece que você é uma pecadora, que você é um pecador. Você se arrepende dos seus pecados. Você confessa a Jesus e passa a caminhar com Ele, né? E aí você passa automaticamente deixando as práticas pecaminosas. E você vai caminhando com o Senhor. Então você se torna um com Ele. O que faz separação? Porque, deixa eu ver aqui, eu anotei. É 1 Coríntios 6,17, que fala que nós somos um com Deus. Quando a gente se une com Ele, a gente passa a ser um. E o que é que separa-nos de Deus? Isaías 59 fala que são as nossas iniquidades e pecados que nos fazem separação de Deus. O que quebra essa aliança minha com Deus? O pecado. Então a conexão que eu tenho com Deus, ela é quebrada por causa do pecado. A mesma coisa dentro de um matrimônio, eu preciso falar isso para que você possa entender na esfera física, carne, humana. Tá bom? Por isso que eu tô te falando dessa unidade de Cristo, Deus e você, o pecado. Deus e você, o pecado afasta. Separa, quebra essa aliança. Então, na mesma proporção que um homem e uma mulher, eles se tornam um e fazem uma aliança de sangue no ato sexual, um ato sexual fora do matrimônio, ele faz com que essa aliança seja quebrada. Entende? Só que a palavra de Deus fala que o Senhor, ele nos perdoa. Não foi o caso de Quetura, mas eu preciso falar para você sobre isso, para que a gente possa entender as consequências. O caso de Quetura não foi um adultério, mas a mulher que nós falamos anteriormente, Betseba, fala de adultério. Então por isso que eu preciso trazer essa luz para você agora. Então a situação de Quetura, essa mulher, ela não entrou no segundo casamento com Abraão por meio do adultério. Quetura entrou nas condições específicas que a palavra permite. Abraão, ele estava viúvo, porém a Betseba, ela tinha passado por essa situação de adultério. Então, eu preciso te fazer entender isso para que a gente possa compreender exatamente as questões, até mesmo da herança, das consequências, do que traz, do que vem. Então, isso é muito sério. Mulheres no tempo do fim, elas precisam viver a palavra de Deus na sua completude, na sua pureza. Entende? Entendendo que a palavra de Deus é pura. E eu entendo, por isso que eu senti muita presença de Deus, porque eu não imaginava jamais, enquanto eu estava falando com você aqui, foi por isso que o Senhor me disse, porque eu falei, meu Deus, como eu vou falar sobre isso? Deus do céu, me ajuda! Abba, Pai, me abana! E aí eu acordei com esse trecho dessa música, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, que você vai falar, porque ser mulher no tempo do fim, você quer viver a palavra? É tipo assim, ó, tá! Você vai meter o pé na porta do inferno. Derruba assim, mete o pé. Ai, pera que a gente já vai voltar, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui a lista transbordando aqui, ó. É verdade, ontem estava conversando sobre isso na escola bíblica dominical. Hoje em dia estão banalizando o casamento. Isso mesmo. Total, né, Li? Total. É isso mesmo. Tudo e qualquer coisa é motivo para separação, né? Motivo para trocar, olhar para o lado, achar que vai ser diferente, tem pessoas melhores lá fora. Infelizmente é assim. Mas voltando aqui, você vai ver que a palavra fala, né, que essa unidade do homem. Então, como é que quebra-se essa aliança? Uma relação sexual fora do casamento, adultério. E qual é a condição, né, que o Senhor ainda traz uma permissão para um divórcio, vamos dizer assim? É uma relação sexual fora do casamento que ela se torna ilícita, porque é ela que quebra. É ela que quebra aquela aliança que foi feita dentro do matrimônio. Porém, o Senhor fala que no princípio não foi assim. Por quê? Ele também é um Deus de perdão. Então ele fala que por que a aliança não continua? Por causa da dureza de coração. Então, ainda que dentro de um matrimônio houve, vamos dizer assim, um adultério, uma traição, se houver um coração disposto a perdoar, a aliança, ela é renovada, porque acontece isso conosco, não é? Deus não é um Deus de aliança? Quando eu me arrependo do meu pecado e volto para Deus, quantos de vocês que estão aqui já não aconteceram isso? Né? Comigo também?
Então, eu fiz uma aliança com o Senhor e depois, quando eu decido quebrar essa aliança por meio do pecado, se eu me arrepender novamente, o Senhor refaz a aliança comigo, né? Porque a gente vai ver na Bíblia que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Então o Senhor, ele é um Deus compassivo que nos perdoa. Ele deseja isso dentro do matrimônio também, quando há arrependimento, né? Quando a pessoa realmente se arrepende, porque também não dá para ficar aceitando uma condição, uma pessoa tá vivendo uma vida de adultério, o outro tá lá orando, buscando, querendo, e a pessoa não quer nada com nada. Então você tem que ver o que tá acontecendo aí. Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e elas precisam ser tratadas de perto. Não é assim do jeito só que eu tô falando aqui, então vamos chutar o balde que derrame o leite. Entenda, cada caso é um caso. Porque tem muitas pessoas também que a gente sabe que ela não quer mais o matrimônio e ela fica jogando o marido ou a esposa para outras pessoas, para que por meio do casamento ou por meio do adultério o casamento seja rompido, porque a Bíblia, vamos dizer, respalda. Não, o Senhor fala que essa é a condição, essa é a liberação. Porém, o problema é a dureza de coração, né? Muitas pessoas acabam rompendo porque não tem mais condição, mas tem vários motivos para que aconteça uma traição, um adultério, né? Então por isso que eu tô te falando que cada caso é um caso. Lembrando que nós estamos falando aqui com mulheres cristãs. Só vai ser mulher no tempo do fim uma mulher que já é cristã. Uma mulher que já conhece a palavra de Deus. Então ela precisa ter os seus olhos abertos, desvendados dentro das revelações para que ela viva no tempo do fim. Então, meu compromisso aqui é com a palavra de Deus, em transferir a verdade para mulheres de Deus que estão vivendo no tempo do fim e que precisam modelar mulheres da Bíblia para poder aprender, se comportar e viver nesses dias chamado tempo do fim. Tá bom? Que fique bem claro isso aqui, tá? Não é um julgamento, mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então você vai observar que muitas pessoas acabam rompendo, né? Elas acabam rompendo e aí quer entrar num outro relacionamento. E a palavra de Deus, ela é clara com relação a isso, né? Para você entrar num novo casamento, qual que é o padrão específico? Qual situação específica me permite isso? A palavra de Deus fala que é a condição de quietura. O marido que ela se casou, ele era viúvo. Entende? Então você vai ver aqui, eu queria que você fosse comigo lá de novo em Gênesis 25, que ele fala aqui, olha, que desposou Abraão outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz a 6 filhos. Entende? E uma mulher que ela entra num casamento, num segundo casamento, ela precisa ter maturidade. Ela precisa ter maturidade. Sabe por quê, amadas? Deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo? Tem muitas mulheres cristãs hoje que elas estão enganadas. E dentro da aliança do matrimônio, a gente pode sim manifestar o poder que nós temos como igreja do Senhor. E algumas mulheres enganadas, elas fazem o quê? Tá com um problema, tá uma situação, esse homem tá ranzinza. Nabal, vai! Vamos falar aí, Nabal, lembrar de Abigail de novo. Lembra do casamento de Abigail? Que a gente falou aqui no primeiro estudo da primeira mulher? Meu Deus, essa mulher estava casada com um Nabal, um homem perturbado, atormentado, egoísta, avarento, chato, que não ouvia ninguém, um homem que não se comunicava, todo mundo que queria conversar com esse homem, ele era intransigente, só ele era o sabidão, um homem que não queria ter conexão com ninguém, insuportável, não tratava bem os seus empregados. E a mulher teve sabedoria para continuar, e eu falei sobre isso, que ela tinha princípios. E aí a gente percebe que muitas mulheres cristãs, elas olham para fora tentando um padrão, não, porque eu queria tanto um casamento perfeito, um marido que estivesse me acompanhando em tudo. O ideal é isso. Mas ele não pode, a gente não vai alcançar o ideal abrindo mão daquilo que é prioritário para Deus. Porque se você for para Malaquias, você vai ver que, e eu falei sobre isso em Abigail, a palavra fala que Deus, ele é um Deus de aliança e ele foi a principal testemunha. Você vai ver nos casamentos hoje em dia que sempre tem uma criança ou um idoso que entra com uma plaquinha. Convidado de honra, Jesus Cristo.
Convidado de honra, Deus. Sabe o que essas pessoas, muitas delas, sem entender o que elas estão fazendo? A principal testemunha desse casamento é Deus. Malaquias 2. Fala que o Senhor foi a testemunha do matrimônio entre você e a mulher da tua mocidade. E ele é um Deus que repudia, é um Deus que odeia o divórcio. Então, no dia do matrimônio, ele está falando, eu odeio o divórcio. Vocês estão entrando na aliança do matrimônio. Entende? E aí, algumas mulheres, porque tem as situações da vida, gente, são duas pessoas totalmente diferentes casadas, vivendo dentro de uma mesma casa, tendo, né, pessoas que foram criadas diferentes. E aí, por causa que vai passando o tempo, vai ficando algumas coisas mais difíceis ou a tendência é melhorar devido à maturidade. Maturidade do quê? Maturidade de idade? Não. Maturidade de mentalidade, uma transformação de mentalidade para que você possa suportar, né, os anos que virá, as dificuldades que virão, que vai ser diferente. Você vai ver que Quetura, ela foi uma mulher que você vai ver que ela fala que o texto ele fala, Quetura nos é apresentada como um tipo diferente de esposa. Ela não é uma jovem que dedicava a vida com amor ao marido, não é uma esposa que até certo ponto, né, ela independente, até certo ponto, independente, mas sim, como uma esposa cuidando de uma pessoa idosa. Aí você vai ver aqui, ó, esse não é um relacionamento romântico, nem representa um casamento ideal, mas é um casamento em que a paixão, que não é mais fervorosa, já não é mais intensa, adquire qualidades altamente éticas. Você vai observar, deixa eu falar uma coisa, nós mulheres fomos formadas em assistir princesas, contos de fadas. E eu não tô aqui querendo jogar um balde de água fria na sua cabeça, não. Eu tô querendo falar pra você sobre a realidade do que nós precisamos entender, da nossa responsabilidade. E o tempo do fim são tempos maus. O tempo do fim é um tempo assim que as trevas tá vindo com tudo. Se você não tiver maturidade e força pra suportar, você vai ficar procurando de lugar em lugar uma vida plena e felizes para sempre, não vai achar nunca. Porque os felizes para sempre é um estado, né? Ele é uma condição, melhor dizendo. Eu vivo a felicidade. Então eu não estou procurando, eu não quero viver feliz para sempre, porque o feliz para sempre, na verdade, é o estado que eu tenho que estar, é a minha condição. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu vivo a felicidade. Né? Eu sou feliz. O alegre, contente, depende das situações e circunstâncias. Então, o que eu preciso te falar? Nós somos formadas para viver o felizes para sempre. Todos os desenhos de infância de uma mulher era a princesa que sonhava com aquele príncipe encantado e que no final eles se amavam e iam viver felizes para sempre. Isso é utopia, isso não é verdade. Porque na vida real a gente vai ter momentos de romance, vai ter momentos de paixão, vai ter momentos bons, de alegria, mas vai ter momentos difíceis também. Vai ter crises também. Vai ter momentos difíceis também. Por quê? Porque nós entramos dentro de um plano que é de Deus. E o plano de Deus para o casamento é a aliança do matrimônio. É nós entrarmos na aliança do matrimônio por toda uma vida. Por toda uma vida. Eu preciso falar para você entender o que aconteceu com Quetura. Quetura, os filhos dela teve consequências. Os filhos dela, porque todo segundo casamento há consequências. A gente precisa lembrar que Quetura, ela entrou no segundo casamento dentro das condições específicas dos princípios e valores cristãos bíblicos. Ela entrou certinho, mas também teve consequências. Se a gente for analisar com os nossos olhos hoje. Por quê? Né? Porque há uma comparação. Uma mulher que ela entra num novo casamento, vamos pensar aqui, agora, falando aqui, é tanta coisa que vem na minha cabeça, eu preciso organizar. Ai, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo, organiza essa cabeça. O Senhor vem trazendo, né? Você vai ver que uma mulher que ela entra num segundo casamento, se esse segundo casamento que seja de ambos ou que seja de um dos dois, ele vem com uma bagagem, vem com uma experiências boas, experiências ruins,
né? E que se essa pessoa que está entrando nesse segundo casamento não tiver uma maturidade, vai entrar comparação, vai entrar julgamentos, vai entrar desconfiança por causa das frustrações, por causa das decepções, né? Entra também, como que eu diria, preferências. É o que você vê aqui com Abraão, lá em Gênesis 25. Né? Você vai ver aqui que ele fala no versículo 6 de Gênesis 25. Porém, os filhos... versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Você entende? Então, você vai ver que, além de envolver questões de herança, tem toda essa questão de relacionamento de filhos, né? De outro relacionamento. Vai haver essa questão de comparação. Vai haver sempre a interferência se tiver filhos da ex, independente da condição. Por isso que o Senhor fala aqui, a questão do novo casamento, biblicamente, ele fala a respeito da viuvez. Entende? Isso. É isso aí, Mi. A Michelle também tá no transbordo. Glória a Deus. É isso mesmo. Infelizmente traz tudo lá de trás, porque daí vem pra frente, né? Então, quando a gente para observar o que a palavra de Deus fala para nós, tomando o exemplo da última mulher que nós falamos sobre Betseba, que ela entrou dentro do matrimônio através do casamento, ela traz... primeiro que a palavra de Deus fala que isso é errado. E você querendo ou não, você goste ou não, as pessoas gostem ou não, existe uma exceção estabelecida por Jesus, né, que a gente não pode ignorar. Existe uma exceção estabelecida por Jesus, que ele fala que um novo casamento, ele só entra dentro de uma condição de adultério. Eu queria que você fosse comigo aqui, bem rapidinho, para não ficar nas minhas palavras e falar, essa mulher é louca, ela tá querendo falar demais. Vamos aqui comigo, ó. Romanos. Chega aí comigo. Romanos. Ó, precisa ter coragem pra ser mulher no tempo do fim, viu, gente? Aí, olha, tem tanta coisa aqui nessa mesa. Ai! Me organiza, Senhor, me organiza. Vamos, é que começa tudo na mente, né? Romanos 1. Romanos 1, versículos... Romanos 7, versículo 1. Ô, gente, que horas são? Quem tem horas, olha a hora. Ó, Romanos capítulo 7, versículo 1, ele fala a analogia do casamento. Olha isso! Você precisa prestar atenção para você decidir permanecer na batalha, permanecer na luta. Tá difícil? Você tá no plano de Deus. Você tá dentro do plano de Deus. Continua, persevera, não abre mão da sua aliança. Porque Deus, ele é um Deus de aliança e ele quer que a gente seja pessoas de aliança. Seu casamento reflete, sim, reflete a glória de Deus. Ele fala, tá difícil, profetiza. Senhor, o Senhor pode? Será que acaso haverá vida nesse matrimônio, Senhor? Profetiza. Opa, 8:05. Santo Deus. Jesus. Gente, o relógio, ele é contra a minha pessoa. Corre! Romanos 7, para nós não ficar enrolando. Diz assim, porventura, Romanos 7:1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Para quem que nós estamos falando aqui? É para as mulheres de Deus que querem ser mulheres no tempo do fim. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera.
se contrair novas núpcias. Você presta atenção no que o Senhor está dizendo aqui para nós? Você consegue compreender aquilo que o Senhor está dizendo? É para aqueles que estão na presença. É aquelas pessoas, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, para os irmãos que conhecem a lei, né? Aí você vai ver aqui 1 Coríntios 7, ele fala assim no versículo 39, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, ficará livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Também tem uma condição, porque essa mulher que ficou viúva, ela precisa se casar com um outro homem que esteja no Senhor. Se você for analisar a palavra de Deus, você vai ver a questão aqui, que eu anotei, sobre não se colocar em julgo desigual, 2 Coríntios. Chega que nós vamos ter que correr, gente, por causa do horário. Ah, meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 6. Chega comigo aí, pra gente dar continuidade. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. 2 Coríntios 6, 14, tá? Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Percebe? Aquela mulher que ficou viúva, que Romanos 7, 1, o Senhor estava nos falando de 1 a 3, ela não pode se casar novamente se não for com alguém que esteja no Senhor. Professa a mesma fé, tem o mesmo princípio de fé. Aí ele fala, não vos põe em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você observa? Você observa tudo isso? Você observa que quando ele fala aqui é pra gente não se colocar no jugo desigual, mas a gente vai parar pra observar que algumas... Isso eu tô falando de coisas que eu acompanho. Gente, hoje eu me movo vocacionalmente como pastora na minha igreja local. Mas na cidade, como a gente conhece bastante pessoas e se conhece, tem muitas mulheres que a gente se relaciona, então eu converso com muitas mulheres, não é só dentro da igreja local, mas por se relacionar e conviver com muitas mulheres. A gente observa que hoje tem muitas mulheres que elas estão vivendo momentos difíceis, e isso faz parte. Deixa eu te falar uma coisa, nós nunca vamos deixar de ter lutas. E eu vou te falar uma coisa, se o diabo não conseguir te desanimar, ele vai tentar te distrair. E aí, algumas mulheres, elas acabam entrando num caminho de engano, quando o diabo muitas vezes vem mostrar para elas pessoas, né, colegas de trabalho, amigos de faculdade, amigos de curso, ou até mesmo pessoas que estão relacionadas dentro do contexto, né, congregacional, pessoas, vizinhança, amigos, parentes, enfim, dentro de todo nível de relacionamento. E aí elas começam a olhar para fora e falam, poxa, que relacionamento perfeito, nossa, que pessoa perfeita, só falta Jesus. Nossa, só falta Jesus. Essa pessoa é tão maravilhosa, eu acho que vai dar certo, eu consigo mudar, eu sou de Deus, eu vou orar, porque só o que está faltando. Deixa eu te falar, uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. O Senhor fala que Ele deseja que nenhum se perca, mas o poder de transformação das pessoas não é nosso. E Ele dá uma ordem para nós. Não se ponha, não se coloque você num jugo desigual. Não é Deus que coloca. E aí tem muitas pessoas que falam, não, mas foi Deus que colocou na minha vida, porque Deus, Ele colocou essa pessoa na minha vida e vai dar certo. Eu vou deixar esse relacionamento que eu tô vivendo, porque não tem jeito. Deixa eu te falar, você não vai mudar o seu marido. Seu marido não vai mudar você. A gente só muda por decisão própria, porque a gente quer. Porém, quando você vive curada, transformada, liberta, entendendo quem você é, você passa a fluir e transbordar o amor de Deus. E esse amor, a palavra de Deus fala que ele preenche a casa toda. Automaticamente, 1 Pedro diz que uma mulher que ela está casada, ela tem o poder de ver o marido dela transformado. 1 Pedro 3 fala, por causa da sua boa conduta, do seu bom comportamento. E isso, ó,
sem palavra nenhuma. Então tem muitas mulheres que estão abandonando a sua família, estão saindo do plano de Deus, do propósito de Deus, que é para uma vida toda, para viver a aventura. E aí eu vou falar para você de conhecimento, tá? Tem muitas mulheres que fazem isso, decidem isso. Sabe o que acontece? Chega lá na frente e quebra a cara. Entra numa situação, num relacionamento pior do que aquela que ela estava, que era dentro de uma aliança. O jugo, as consequências, é pior, é muito pior. Muito pior. Eu tô falando porque eu tenho esse conhecimento, né, de alguns relacionamentos, de alguns momentos de mesa com algumas mulheres tão queridas, tão preciosas, e que se arrepende muito hoje. Então, quando a gente fala de um novo casamento, a gente precisa parar para pensar que o diabo tá enganando. Não há problema de um novo casamento. Deus julga, Deus condena? Não. Deus não condena, dentro das circunstâncias específicas que ele libera. Deixa eu te falar, Deus é um Deus de princípio. Ele não quebra princípio. Isso aqui é um princípio. Quando ele fala aqui, olha, não se coloque em um jugo desigual com os incrédulos. Quando ele fala jugo desigual, ele está falando de aliança. Você se aliançou com uma pessoa. É disso que ele está falando. Aí ele fala aqui para nós, porquanto que sociedade, como você vai fazer uma sociedade da justiça com a iniquidade? Como você vai fazer como você vai unir a luz com as trevas? Não tem como. Então ele tá falando, não se coloque você. E aí a gente fala, mas foi Deus que quis, Deus permitiu. Peraí, Deus, ele transferiu para nós a autoridade de escolha. Você conhece livre-arbítrio? Então, exatamente. Então você precisa parar para pensar aquilo que o Senhor está falando para você. E é na palavra. A palavra de Deus, ela é pura e ela é escudo para aqueles que creem nele. Por meio da palavra, você prova que crê a Deus e que ama ele quando você obedece a palavra dele. Entende? Quando você obedece aquilo que ele te falou. Então a gente não pode entrar nesse espírito de engano chamado hoje, esse espírito de engano localizado no dia chamado hoje, sabe? Achando que a gente vai viver felizes para sempre, porque tem uma pessoa ideal, a tampa da minha panela. Ei, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Você se torna alguém ideal. Não existe a pessoa ideal, a tampa da minha panela, é você que se torna ideal. É proibido um novo casamento? Não, não é proibido um novo casamento, mas você vai precisar entender que Ketura, ela viveu as consequências de um novo casamento. Ketura foi uma mulher que ela viveu essa consequência, tanto é que você vê que, para mim, eu faço essa reflexão, e é isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração para ser uma mulher no tempo do fim. Você vai ver que uma mulher, num novo casamento, ela tem consequências, pode acontecer as consequências de comparação, pode ter a consequência dessa diferença dos filhos. Você vai ver que Abraão separou Isaac dos demais filhos. Ué, não era tudo filho? Você vai ver que Abraão, para um, ele deu a herança, para outros ele só deu presentinhos. A gente não vive isso, gente. Eu sou uma mulher num segundo casamento. Eu quero levar você a compreender que a palavra de Deus, ela fala que a mulher, claro, quando eu me casei, eu estava na presença do Senhor. Eu congregava, eu era mãe solo, como eu já disse aqui. Eu estava congregando. Sendo mãe solo foi quando eu conheci o Senhor. Eu conheci o Senhor estando num estado de mãe solo, mãe solteira. E quando eu conheci o meu marido, ele estava há 7 anos e meio divorciado e longe da palavra, porque ele conhecia a palavra, né? E acabou, um tempo de ignorância, acabou acontecendo o que aconteceu, né? Ele se arrepende, e isso é importante nós falarmos sobre isso. Ele se arrependeu dessa situação do divórcio, mas, né, já estava num novo casamento. E você pode estar pensando aí, mas e aí? O que eu fiz? Eu acabei me separando, agora não tem mais jeito, estou num novo casamento. O que eu faço? Separo desse para voltar para o outro? Não. Porque o Senhor, ele fala que ele não considera o tempo da ignorância, enquanto você não tinha entendimento. Então, vamos pensar aqui. Se eu não tinha entendimento ainda quando eu me divorciei, quando eu me separei por qualquer motivo, porque o Senhor Jesus fala ali com os saduceus, e quando os fariseus e saduceus cobraram Jesus, ele falou, viu, é lícito se divorciar por qualquer motivo? Vai lá em Mateus, acho que é Mateus 18 que fala sobre isso, tá? 18 ou 19, por ali. Você vai ver que a palavra fala que ele
que eles questionaram Jesus se era por qualquer motivo. Jesus falou, não, por qualquer motivo, não. É bagunçado agora? Agora qualquer motivo é motivo. Não. Relações sexuais ilícitas. Isso é motivo para um divórcio. E aí, de repente você pode pensar, não, mas não foi isso. Foi por qualquer motivo. Eu não sabia, não tinha conhecimento. Ou eu não tinha profundidade nesse nível. Gente, hoje no Encontro de Mulheres a gente vai falar sobre profundidade. Hoje o Senhor vai nos levar nesse nível mais profundo, e de fato e de verdade. O Senhor vai nos mostrar como é entrar na profundidade. Eu quero te ativar, se você está em Campo Limpo, Jundiaí, região, né? Aqui, venha para esse Encontro de Mulheres, não tem custo, não tem valor nenhum. A gente, como é de graça esse momento desse encontro, a gente só fala que as mulheres que puderem trazer um prato de doce ou salgado para esse nosso tempo de comunhão e comilança, é muito bom. Você traga. Mas se não tiver como trazer também um negocinho para nós mastigar, não tem problema, venha mesmo assim. Nós vamos viver isso porque é o que o Senhor tem transferido para o meu coração nesses dias. Então você vai observar, como nós estávamos falando, que o Senhor, mas eu era cristã, mas eu não tinha esse entendimento, eu acabei me separando. E agora eu volto? Não, agora você continua na aliança, você segue para frente. A Elis está colocando aí isso, gata, obrigada, meu amor. Anota aí, gente, Mateus 19, do 1 ao 12. É isso que está falando, não é por qualquer motivo. Porque o ideal é a gente conhecer o nosso cônjuge antes do casamento, pra você saber o que você está levando para tua casa. E para ele saber o que está levando para casa dele. Então tem que saber antes. Porém, depois que você entrou na aliança do matrimônio, foi a primeira, acabei separando por qualquer motivo, estou no segundo casamento. Eu quebro essa aliança para viver solteira, para não viver em adultério? Não. O próprio Deus, ele fala que o tempo da ignorância, o que é tempo da ignorância? Enquanto a gente não tinha consciência, enquanto a gente não sabia da verdade. Essa que nós estamos conhecendo aqui agora. Chega comigo aqui para a gente caminhar para o final. Atos, capítulo 17. Atos 17. Você, como uma mulher de Deus, precisa entender que você é uma mulher no tempo do fim, precisa falar isso para suas amigas. Você não pode ser uma pessoa que apoia as suas amigas a quebrar princípio. Entende? Você tem que ser aquela que traz a verdade. Mas se eu falar, não vai aceitar. Oi? Problema não é seu. O seu dever é anunciar. Se ela vai aceitar e receber, não é problema seu, é problema dela com Deus. E quem tem a responsabilidade de convencer ela é o Espírito Santo. Você não tem o dever de convencer ninguém, gente. Entenda isso, fica mais fácil, você vai ver que vai ficar mais leve anunciar o Evangelho. Você vai ver que vai ficar mais fácil você consolidar princípio. Você não tem obrigação de convencer ninguém. Isso aí é do Espírito Santo. Cada qual no seu lado. Cada qual no seu chamado. Pronto. Chamado do Espírito Santo, convencer as pessoas. O nosso, anunciar a verdade e consolidar os princípios e valores da palavra de Deus. Atos 17, corre porque nós estamos caminhando para o final, é muita coisa e nós não falamos tudo de quietura ainda. Eita Deus! Atos 17. Versículo 30, tá bom? Ó o que fala aqui. Não, vamos a partir do versículo 28. Olha lá, diz assim, pois nele vivemos. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos. E existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos descendência. Nós somos descendência de Deus. Nós somos a geração eleita, lembra? Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Porque aqui você vai ver que um pouquinho os versículos antes, ele estava falando sobre que Deus ele não é servido por mãos humanas, né? O santuário de Deus não é feito por mãos humanas. O santuário de Deus somos nós, como nós lemos aqui, outrora aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios 6 lá, que nós somos santuários de Deus, 2 Coríntios 6, tá? Por isso, aí é o versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. 30 agora. Olha lá, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Está havendo uma notificação. Eu estou notificando vocês que estão aqui. Todas essas pessoas que estão aqui nesse momento e que vão estar depois.
O Senhor, ele não levou em consideração, ele não levou em conta o tempo da ignorância. Porém agora notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Ei, quem que é essa varoa que acreditou diante de todos? Você vai ver que aqui não está a letra maiúscula. Pode estar relacionado a Cristo? Pode, mas hoje eu e você representamos Cristo aqui também. Ressuscitando dentre os mortos. Quem que é esse varão? Cristo. E hoje quem vai ressuscitar na ressurreição de todos? Nós vamos também. Se você for buscar e entender a palavra de Deus, você não vai separar você de Cristo. Porque Cristo, ele veio para nos revelar o Pai. E ele veio para nos mostrar que as mesmas coisas que ele fez, nós poderíamos fazer e coisas maiores. Então, você percebe o versículo anterior? O 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ó, o 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Você é aquela que tem acreditado diante de todos? Você é aquela que Deus destinou a verdade, que você conhece a verdade e tem anunciado para todos? Porque você vai viver isso aqui. Então a gente tem que viver a vida de Cristo. A gente falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é muito bonito, é muito fácil de falar. É tão lindo. Mas e aí, a gente está vivendo e se movendo nele? Olha o que o versículo 32 fala. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outro momento. Outra ocasião a gente te ouve. Aqui você vai ver que eles encontraram quem zombava e quem cria. É diferente dos nossos dias, gente? Fala aí. É diferente? Não é diferente. Nos dias de hoje a gente encontra quem zomba, nos dias de hoje a gente encontra quem crê. Olha o que ele fala aqui, ó. Alguns ouviram falar da ressurreição dos mortos, escarneceram, os outros disseram, não queremos ouvir isso agora. Verso 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram, houve alguns homens que achegaram a eles e creram. Entre eles tinha Dionísio e tinha uma mulher chamada Damares. Então você vai ver que isso faz parte da vida, desde o princípio, desde a igreja primitiva, lá já tinha quem zombava e quem acreditava. Glória a Deus, bora pra frente. Vamos consolidar os princípios e valores eternos do Senhor. Deixa eu te falar, não abra mão do seu matrimônio. Não abra mão do seu matrimônio por causa de qualquer motivo. E digo mais, eu quero dizer mais pra você. Não abra mão do seu matrimônio por causa de uma traição, que foi uma falha, que foi uma cilada do inferno, sabe? Não abra mão. Se o seu marido, e se a sua esposa, talvez você tenha homens aqui, eu não sei, traiu você e se arrependeu e tem dado demonstrações de arrependimento, tem buscado te reconquistar, perdoa, porque Deus, ele é um Deus de perdão. E aqui nós existimos, nele se movemos. Então Cristo em nós é a esperança da glória. Entende? Quando eu falei de aliança no começo, a aliança que Deus fez conosco, ele faz todas as vezes, é o pecado que nos traz separação. E muitas vezes a gente vai parar para observar que alguns cônjuges, entrando na esfera aí de homem e mulher, eles acabaram quebrando, violando a aliança e se arrependeram, entenderam que era uma mulher mesmo adúltera, uma mulher profana, um homem profano. Gente, deixa eu te falar uma coisa, tem um espírito de moralidade tomando conta de pessoas, e eu vou falar mais, até mesmo dentro da igreja. Espírito de sensualidade, espírito de vaidade, nós falamos sobre isso também, com a mulher aqui, que nós falamos sobre Batseba, né? Ela era uma mulher que gostava de se mostrar, tinha um espírito também dentro dela, de querer ver. Provavelmente não era só Davi que tinha a possibilidade de ver aquela mulher ali, sem roupa. Quantas pessoas estão hoje? E aí eu quero dizer pra você uma coisa. Os nossos olhos são janelas da alma. Então tem muitos cônjuges que têm entrado dentro de um relacionamento caído, tropeçado mesmo, violado a aliança. E aí quando cai em si, que tá perdendo a família, que
Tá assim, muita dor, sabe, para toda a família, porque o divórcio ele dói, machuca demais, né? Você vai ver que todo mundo sofre quem traiu, sofre quem foi traído, sofre os filhos, né? Então, se você tem maturidade para se lançar em Deus e perdoar diante de uma pessoa que está arrependida e que quer novamente se reconectar em aliança, não é? Se você está disponível a viver o perdão e ama, a Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, a palavra de Deus ela é muito gloriosa com relação a isso, e eu vou falar para você que Malaquias também fala sobre isso, que Deus, no matrimônio, Deus ele quer a nossa semente, uma semente santa, os nossos filhos, porque os nossos filhos eles vão representar na nossa geração, na próxima geração. Entende? Nós estamos enviando os nossos filhos para a próxima geração. Você precisa entender que um matrimônio ele não é feito só de romance e paixão. Paixão é aquela coisa quando se vê, um pega daqui, um pega de lá, um pega para capar, um pega, sai correndo, corre, porque senão pendura, vai, vem. Meu Deus! Às vezes a pessoa acha que vai ser tudo isso. Deixa eu te falar, por que um casal fora do casamento é uma loucura? Meu Deus, não pode nem se ver que estão se comeram vivo. Claro que é vivo, mas assim, qualquer lugar que todo instante. Ai, meu Deus, me ajuda. Por quê? Por causa do pecado. A partir do momento que um casal se casa, gente, olha a hora, cadê a hora? Eu preciso entregar isso pra você aqui antes que acabe. A partir do momento que um casal casado, ele consuma a cada dia ou a cada momento dentro do matrimônio, a relação sexual, eles estão renovando a aliança de amor. E por que o diabo traz esse distanciamento? As mulheres não querem saber de sexo mais, não quero mais, não tô afim, mas meu Deus do céu, antes do casamento era um fogo e uma glória, era um corre que eu te pego, um ai que eu te pego. Meu Deus do céu, e por que agora mudou? Ei, mulher, entenda, você, para ser uma mulher no tempo do fim, você precisa entender como que as coisas funcionam e o que o diabo está querendo implantar em nós. 8h29, receba a glória, receba a bênção do Senhor, vai na paz de Cristo. Quem quer que eu termine de falar isso daqui? Entende? Porque você precisa compreender isso. E conforme a gente vai passando no matrimônio, deixa eu te falar, vai se tornando amigos, vai se tornando respeito. Tem momento do ai se eu te pego? Tem momentos. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai entender que no momento, conforme você vai consolidando o casamento, você vai encontrar um parceiro, você vai encontrar uma parceira, você vai encontrar uma amiga, com quem você vai rir, você vai contar piada, com quem você vai ficar bravo também, fica lá que eu fico aqui, arrepia os pelos, ó. Arrepiar os pelos, que eu falo é gato e arrepiando os pelos para gato. Por quê? Olha que a palavra, olha que o livro fala aqui para nós, olha. Que Quetura, ela era uma mulher diferente. Aí ela fala que Quetura ocupava uma posição peculiar como esposa de um homem em um segundo casamento. Pra gente encerrar agora, é sério, gente. De forma alguma, esse segundo casamento é proibido pelo Senhor, como eu disse, né? Aí, ele vem aqui, o relacionamento no céu não é obstáculo, como Jesus disse aos saduceus. Então você vai ver que depois, dentro do matrimônio, não é? Olha lá, ó, meu Deus, vamos terminar, Elis. Ai, meu Deus, vamos terminar. Você vai ver que a palavra de Deus fala que depois, no final, é companheirismo, é parceria. É muito parceria. Então você, mulher, que é a mulher que edifica a sua casa, corre atrás desse homem. Porque deixa eu te falar uma coisa, lá fora, o espírito de imoralidade está solto. E aí, quando a gente não tem sabedoria e acontece alguma situação como essa, a gente aqui, que tá dentro de casa, porque tá orando, tá jejuando, tá buscando, tá suportando, tá passando pelas dificuldades, fala, agora eu não quero mais, porque ele não me honrou, porque ele não me respeitou, porque ele não me valorizou, agora eu não quero. Mas espera aí, você tá cumprindo toda a esfera do matrimônio? Então você vai ver que essa mulher, ela cuidou do marido dela, ela fez companhia, porque ele estava no momento. Só que sempre, um segundo casamento sempre vai ter consequências. Não abandone agora que você está no segundo casamento, independente dos motivos. Segue em frente. Você está no primeiro casamento? Segue em frente. O divórcio não pode ser opção. Opção para um novo casamento? Morte de um dos dois. Sempre será
a essa questão. Do contrário, chupa essa manga. Vamos orar! Vamos orar! Vamos orar! Não, meu amor, a gente precisa terminar mesmo, Elis. Me ajuda, porque os meus cotovelos falam. Gente, vamos orar? Olha, a gente vai falando no encontro de mulheres no tempo do fim, a gente fala sobre muitas coisas. A gente tem muito momento de mesa, de compartilhar, a gente fala sobre coisas pontuais do que nós estamos vivendo. E Ketura é uma mulher que nos ensina muito dessa questão de permanecer no casamento, de ajudar, né, de ser companhia, de ser ajuda. Acabou o momento do fervo? Acabou, mas estamos juntos. E também fala muito sobre esse novo casamento, que é muito importante a gente entender o que representa, porque um novo casamento ele traz consequências, e ela viveu isso com os filhos, né? Que não tinha herança e foi separado dos outros filhos. Isso é muito sério e tudo tem consequência, toda escolha, seja ela boa ou ruim, sempre haverá consequências. Gente, vocês são demais, vocês são demais. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem colocado sobre nós. Abre os nossos olhos para que a gente possa ser mulheres de Deus no tempo do fim. Para que a gente possa sempre ser aquelas que valoriza e consolida princípios e os teus valores eternos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque nós sabemos que todas as vezes que nós quebrarmos princípio, lá na frente, o próprio princípio vai nos quebrar. Então nós te pedimos para ser aquelas que consolida e anda e se move por ti e em ti. Obrigado por não considerar o tempo da nossa ignorância. Obrigado por nos perdoar e nos liberar para uma vida livre a partir daqui, para que a gente possa, com entendimento, fazer escolhas daqui, a partir desse momento, escolhas acertadas, não por emoção, não porque nós estamos emotivas ou olhando para o lado de fora, a partir da vida de outras pessoas, mas a partir daquilo que o Senhor nos revelou. Obrigada, Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pela tua presença nessa manhã, muito obrigada. Eis-me aqui para ser, sim, Deus, aquela que vai levar a tua palavra pura, porque eu creio nela, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor sorria para você todos os dias e que Ele te dê a paz, que a graça, a misericórdia, a bondade, o favor de Deus te siga, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, tá bom? Fica com Deus, ó. Beijo. E até às 19 horas, no Encontro de Mulheres no Tempo do Fim. Beijo, tchau, gente. Obrigada, ó. I love you. Amo vocês. Até quarta-feira, 7 da manhã. Tchau.